eu sou o pastor Marcos Amorim, eu sou o pastor da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Pinhais e também sou o quarto tesoureiro do Conselho Nacional de Diretores. E eu quero neste momento compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra para tocar no teu coração, vinda direta de Deus para o teu coração. Eu quero ler um texto bíblico para compartilhar com você e quero usar o tema a trajetória de um vencedor. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, diz assim: Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Queridos, muitas vezes nós vemos que as pessoas têm tido dificuldades para enfrentar os seus problemas, os seus medos, as suas lutas, as suas batalhas. Vivendo os dias atuais, vemos aí tantas dificuldades, as pessoas com medo de passar necessidade, sofrendo por causa da economia, vendo a corrupção na política, e muitas pessoas têm se encolhido, muitas pessoas têm se abatido e até algumas perdido o desejo de viver. Tenho escutado alguns relatos de pessoas que estão se suicidando porque não acreditam e não estão conseguindo força para viver. Mas eu quero dizer para você, neste momento, que você tem que levantar a sua cabeça e que você tem que olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus fala sobre isso. Se nós olharmos a história da humanidade, todas as pessoas tiveram que enfrentar lutas. Durante todos os séculos da existência da humanidade, a vida foi com muita luta, com muita dificuldade. Muitas pessoas mudaram a história por causa de ações positivas, por causa de iniciativas positivas. E eu quero dizer para você que para vencer, você precisa seguir alguns passos. A Bíblia mostra que todos os vencedores tiveram uma trajetória positiva, tiveram que tomar algumas ações para vencer a batalha. E quando nós olhamos para este texto que fala de Davi, Davi era um jovem, ainda muito novo, tinha vários irmãos, e Davi ele não tinha experiência de soldado, experiência de batalha. Davi era uma pessoa que cuidava de ovelhas, era um pastor de ovelhas. O seu pai colocava ele lá no pasto para cuidar das ovelhas, e Davi, ali no pasto, ele aprendeu algumas coisas. Ali no pasto ele aprendeu a tocar música, a tocar harpa, ele ficava louvando o Senhor, adorando a Deus, mas também ele tinha muito tempo, e ele ficava então treinando com a sua atiradeira, com a sua funda, ele ficava treinando, fazendo alvos e aprendendo a atirar com a funda, e o que logo em seguida, que depois, no passar do tempo, isso aí foi útil para ele. Ele, durante o tempo que ele estava ocioso, ele usou o tempo ocioso para aprender algo que depois foi benéfico no futuro. Mas, voltando a essa história, a história de Davi, a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos aqui, que Davi, ele mudou a história dele por uma iniciativa. Ele mudou a história dele enfrentando dificuldades, encarando os problemas que se levantaram. Diz a Bíblia que o seu pai Jessé pediu para que ele fosse até a batalha onde os seus irmãos estavam guerreando, seus irmãos eram soldados, para levar comida para os seus irmãos, levar pão, levar queijo. E Davi, então, obedecendo seu pai, foi até o campo de batalha. E quando ele chegou no campo de batalha, a guerra estava acirrada. De um lado estavam os filisteus, de outro lado estava o povo de Israel. E durante alguns dias, um gigante, um soldado, chamado Golias, ele estava desafiando os soldados israelitas todos os dias para lutar diretamente com ele, para que o povo de Israel escolhesse um guerreiro para lutar com ele. E então, essa situação gerou um medo nos soldados de Israel, porque o gigante Golias era um lutador treinado, nunca havia perdido uma batalha, ele era um homem de uma estatura elevada,
E então isso gerou um pânico entre os soldados. Mas diz a Bíblia que quando Davi chegou lá no campo de batalha e viu aquela situação, Davi então ficou indignado. E ele se propôs a guerrear, ele se propôs a lutar contra o gigante. Então, ele teve a iniciativa de enfrentar aquele problema. Mas o primeiro ponto que eu quero frisar neste momento para você é que um vencedor, ele não olha para as dificuldades. E a grande dificuldade naquele momento era o tamanho do soldado opositor. O gigante Golias, ele tinha 2,90 m de altura. Ele era um homem fora do normal. Ele era um gigante. Ele nunca tinha perdido uma batalha. As suas roupas, diz a Bíblia, né, que o seu capacete, a sua couraça eram de cobre e pesavam 60 quilos. Ele tinha uma lança na mão que só a ponta da lança pesava 7,2 kg. Então, era um soldado que todos, olhando humanamente, tinham medo. Mas Davi, ele não olhou para isso. Ele não olhou para as dificuldades. E esse soldado, esse gigante, ainda levava um outro soldado na frente dele, um escudeiro, carregando um escudo para protegê-lo. Então, parecia que era impossível vencer esse gigante. Mas Davi não olhou para essas dificuldades. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi olhou para o Deus que ele servia e para a capacidade que Deus dava a ele. Ele tinha certeza que ele poderia vencer aquele gigante. Eu quero dizer para você, meu amigo, que toda dificuldade que se levanta contra você, se você ficar olhando para ela, você vai se enfraquecer e você vai ficar cada dia mais decepcionado. Você precisa olhar além da dificuldade. O vencedor, ele não olha para as dificuldades, ele olha para o tamanho da vitória. Ele olha para o Deus que ele serve, ele olha para as promessas de Deus. Eu quero dizer para você neste momento, não olhe para as dificuldades que te cercam. Olhe para Deus, olhe para a vitória que ele tem te prometido, porque o nosso Deus tem nos dado a vitória. Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Esses problemas que te cercam não podem te sufocar. Você tem que acreditar no milagre, acreditar no poder de Deus. E Davi olhou para Deus. Davi olhou para o gigante e disse para o gigante: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Diz a Bíblia que Davi pegou uma pedrinha, colocou na sua funda e atirou contra o gigante. E esta pedra acertou a cabeça do gigante. E o gigante caiu de rosto no chão. Com certeza, Davi sabia que ele não ia errar aquela pedrada, porque o gigante, por ser grande, tinha uma cabeça maior, muito mais fácil de acertar. E então, Davi, com coragem, não olhando para o tamanho do gigante, atirou aquela pedra e a pedra acertou na testa do gigante ao ponto de deixá-lo tonto, de deixá-lo, de fazer com que ele caísse de cara no chão. Não estava morto, mas ele conseguiu derrubar aquele gigante. Então, essa atitude de Davi proporcionou a ele ser vencedor. O segundo ponto que Davi fez, que eu quero enfatizar neste momento para você, é que Davi não olhou para as críticas. Eu quero dizer para você que o vencedor não pode olhar para as críticas. Quando Davi estava interessado em lutar contra o gigante, em enfrentar o gigante, o seu irmão mais velho chegou até ele e o criticou. E disse: com quem você deixou aquelas ovelhas, Davi? Por que você está aqui, Davi? E então Davi viu que o seu irmão estava tentando tirá-lo da sua intenção, do seu interesse de enfrentar o gigante. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes, quando você está disposto a enfrentar um problema, ou quando você está se colocando diante de um problema para solucioná-lo, vai surgir pessoas, até mesmo próximas de você, pessoas que vão querer te desanimar, pessoas que vão vir com palavras desanimadoras, palavras que tentam tirar você do foco. Eu quero dizer para você, não olhe
para essas pessoas, não olhe para as críticas. Todas as pessoas vencedoras não podem olhar para os críticos. Os críticos existem em todos os segmentos, mas você não pode olhar para eles. Você tem que olhar para a solução do problema, olhar para Deus que te dará a vitória. E então Davi não se entristeceu, Davi não reclamou, Davi fugiu do seu irmão e foi realizar aquilo que estava proposto no seu coração. E então ele tomou a atitude de enfrentar o gigante, de vencer o gigante. Então o segundo ponto é não olhar para os críticos. E o terceiro ponto para os vencedores, que eu acho importante, é que o vencedor tem que agir rapidamente. As oportunidades surgem todo dia na nossa vida. Todo dia Deus prepara oportunidades para nós. Nós não podemos ficar esperando, pensativos ou querendo respostas de A ou de B. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar e agir com rapidez. A Bíblia diz que Davi, depois que atirou a pedra e acertou no gigante e viu que o gigante caiu de rosto em terra, Davi correu rapidamente, tirou a espada do gigante e com a espada do gigante ele cortou a cabeça de Golias. E então consumou a sua vitória por completo. Ele não demorou. Se Davi tivesse sido lento, se Davi tivesse esperado, se Davi tivesse comemorado antes do tempo, Davi daria chance do gigante se recuperar e levantar e talvez até matá-lo. Mas Davi não bobeou, Davi agiu com rapidez, Davi foi uma pessoa inteligente e rapidamente ele cortou o problema pela raiz, ele matou o gigante e o problema foi solucionado por completo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está me ouvindo neste momento, que muitas vezes você perde a chance de ser abençoado porque você demora demais. O problema que está te cercando é um problema que exige uma solução rápida, uma resposta rápida e você fica protelando, você fica empurrando com a barriga. Eu quero dizer para você que isso pode te trazer dificuldades ou até mesmo a derrota. Mas você não pode agir assim. Se você quer ser um vencedor, seja rápido. Deus está com você. Coloque este problema diante de Deus, mas haja com rapidez. E desta maneira você vai vencer as tuas batalhas. Desta maneira você vai vencer tudo o que se levantar contra você. O exemplo da Bíblia é maravilhoso. Vários personagens bíblicos demonstram para nós que todos os vencedores tiveram atitudes como essa. Não olharam para os problemas, não olharam para as críticas e agiram rapidamente. Eu quero dizer para você, neste momento, que Deus te dará a vitória. Se você acreditar nas promessas da palavra de Deus, a vitória é tua, em nome de Jesus. Para nós que vivemos neste século 21, Jesus Cristo tem nos garantido a vitória. A palavra de Deus diz que Jesus veio a este mundo. Ele se fez maldição por nós. Ele já levou sobre ele todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E agora nós não precisamos mais ficar sofrendo. Basta lançarmos os nossos problemas sobre Jesus. Basta nós lançarmos o nosso fardo sobre Jesus. E Ele cuidará de nós. Ele vai nos proteger, Ele vai nos dar a vitória. Jesus morreu na cruz do Calvário com o único objetivo de nos salvar, de nos abençoar, de nos dar a vitória nesta terra sobre todo o mal. Então eu quero deixar para você neste momento, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, creia em Jesus Cristo, nosso Salvador, e você vencerá todas as batalhas que se levantarão contra a tua vida ou que estão se levantando contra a sua vida. Eu quero neste momento fazer uma oração por você. Eu quero pedir a Deus neste momento que Ele venha e toque o teu coração, que Ele te tire dessa situação desesperadora, que Ele te tire deste problema que te afeta, que Ele te tire deste problema que está te apertando, que está te oprimindo, porque Deus é misericordioso. O nosso Deus é amor. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele está ao nosso lado. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloco todos os meus ouvintes na sua presença. Que esta palavra toque o seu coração. Que ele saia, Senhor, desta situação desesperadora. Que ele seja um vencedor.
O Senhor tem chamado homens e mulheres de coragem. Senhor, usa esta pessoa agora para que ela se levante, para que ela não olhe para o tamanho do problema, que ela não olhe para as dificuldades, mas que ela enfrente este problema de pé, de cabeça erguida, que ela não olhe para as críticas, que ela não deixe as críticas desanimá-la, mas que ela possa levantar a sua cabeça e ir em frente, e que ela seja rápida, que ela haja com rapidez e que ela enfrente todas as dificuldades em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está conosco, a Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, por isso eu coloco todos os nossos ouvintes agora e eu peço, Senhor, abençoa, toca com o Teu poder, salva, liberta esta vida, transforma esta vida. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém, amém. Eu quero agora te convidar para vir fazer uma visita na nossa igreja. Nós estamos aqui na Rua São Salvador, 296, em Pinhais, no centro de Pinhais, primeira igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja da Família. Nós estamos todas as terças-feiras no culto de oração, às 20 horas, orando, buscando a Deus. Às quintas-feiras, nós estamos reunidos no nosso culto de curas e milagres, às 20 horas, onde nós estamos numa campanha maravilhosa, as águas que saram, e Deus está operando sinais e prodígios, maravilhas no nosso meio. Também quero convidar você para vir participar conosco de uma das reuniões do domingo. Nós temos 2 reuniões nos domingos, uma às 9 da manhã, a reunião da família, e também às 19 horas, a segunda reunião da família, onde nós, reunidos com toda a igreja, louvamos a Deus, buscamos a Deus, clamamos ao nosso Deus Todo-Poderoso e somos abençoados. Você é o nosso convidado especial. Venha, faça parte desta família maravilhosa, a família quadrangular, primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Pinhais, Rua São Salvador, 296, Centro. Você é o nosso convidado especial. Hoje eu gostaria de falar ao teu coração, aproveitando este momento do programa, chegando até o teu coração com a palavra de Deus. Queremos trazer uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que fala sobre a missão dos 70. Nesta ocasião, Jesus, no versículo 2, nos diz: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para ela. Esse texto nós já ouvimos muitas vezes e certamente você mesmo já pensou muitas vezes no que Jesus esteve advertindo através desse texto. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o primeiro ponto, que fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nos nossos dias, olhando para as grandes multidões que estão caminhando e muitas vezes rumo ao inferno, perdidas, sem saber a direção certa para a sua vida, nós podemos ter essa certeza de que a seara é grande. Existe muita necessidade, não só olhando para aqueles que sofrem, mas olhando para aqueles que não têm uma direção certa, aqueles que estão longe de Deus. Nós vemos uma grande seara para que possamos levar a palavra de Deus. Jesus mesmo nos adverte dizendo: ide por todo o mundo, levando o evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos exorta a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Por isso, nós observamos que a seara verdadeiramente é muito grande, as necessidades são muito grandes, mas nós vemos também que temos poucos trabalhadores. São poucos aqueles que têm se levantado para fazer a obra de Deus. São poucos aqueles que têm obedecido o novo mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. É estender a mão ao seu próximo e olhar pela necessidade daqueles que estão precisando. Se você tiver a oportunidade de visitar os hospitais, você verá quantas pessoas estão sofrendo e precisando de uma palavra
quem sabe até mesmo, né, de apenas uma oração, e que você pode chegar até elas e realizar isso. Passando nas ruas e vendo as multidões caminhando, quantas daquelas pessoas talvez não precisariam apenas de um abraço, de alguém e de um momento de atenção. Por isso, nós olhamos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, porque poucas pessoas têm obedecido a Deus e à voz de Deus para amar o seu próximo ao ponto de ir ao encontro daqueles que precisam. O segundo ponto desse texto fala: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Porque certamente que os trabalhadores precisam ser despertados pelo Espírito Santo, precisam ser tocados por Deus para isto, mas é claro que ao ouvirmos um desafio, um convite ou uma palavra para ser parte de um desses trabalhadores, nós temos que ter a iniciativa e temos que realmente tomar a atitude de ir e de realizar aquilo que Deus tem mandado. Nós vemos através das igrejas quantas pessoas têm sido abençoadas, quantas famílias têm sido restauradas, justamente porque pessoas têm se levantado. Mas o trabalho é muito e precisamos de trabalhadores. Por isso também temos o dever de orar e de pedir ao Senhor da seara que levante trabalhadores e clamar e pedir, interceder para que o Senhor da seara esteja despertando pessoas para fazer e para realizar esse trabalho. Eu não sei em qual grupo você se enquadra, naqueles que estão precisando de ajuda ou naqueles que podem ajudar ao seu próximo, mas eu creio que todos nós podemos fazer algo para o nosso irmão. Se nós olharmos para esse mandamento de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos, nós veremos que todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão, alguma coisa pelo nosso próximo, por aquele que muitas vezes está à beira do caminho. Se nós formos pensar na parábola do bom samaritano, nós vemos ali a atitude daqueles homens que passaram à beira do caminho e vendo uma pessoa que estava ali ferida e que havia sido roubada e que estava ali lançada na beira do caminho, nós vemos que algumas pessoas passaram e não deram atenção. Até mesmo um sacerdote, até mesmo pessoas talvez que conheciam Jesus e que tinham condições de ajudar aquela pessoa, mas eles passaram e não tiveram nenhuma atitude em relação a ela. Aí vemos o bom samaritano, que ao passar pelo caminho e observar a seara, observar aquela pessoa, observar que ali havia o seu próximo, que ali havia uma pessoa que precisava dele, ele não hesitou e nem se preocupou com os seus afazeres, mas antes ele parou na beira do caminho, aproximou-se daquele homem, sarou as suas feridas e depois levou aquele homem consigo e o colocou numa hospedaria. Querido, eu não sei qual tem sido a tua atitude, se você tem sido também um bom samaritano que tem olhado para a beira do caminho e tem visto a necessidade das pessoas e tem pensado: o que eu posso fazer? Aquele homem não se preocupou com o seu tempo, não se preocupou com os seus recursos, não se preocupou com nada, apenas se preocupou com aquela pessoa que precisava dele naquele momento e ele estendeu a sua mão. Por isso, esse texto de Lucas, nós vemos o Senhor ainda hoje falando para nós: a seara é muito grande e são poucos os trabalhadores, porque são poucos os bons samaritanos que estão dispostos de abrir mão da sua vida, de abrir mão do seu tempo para ajudar o seu próximo. Eu gostaria de chamar a tua atenção para isso, para que você também olhe e observe o exemplo deste homem
e possa também colocar a sua vida à disposição de Deus e deixar Deus usar você e deixar Deus conduzir os teus passos e deixar Deus amar o próximo através da tua vida. Rogue ao Senhor da seara, rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que levante bons samaritanos por este mundo, para que estejamos juntos fazendo a vontade de Deus e que, por mais que talvez a gente pense que não tem tempo, que tem outros afazeres, mas possamos ver que temos um tempo para abençoar alguém, para parar por alguém, para estender a mão a alguém. E aí, esta seara, certamente que hoje é muito grande, nós estaremos colhendo ou nós estaremos resolvendo tantas situações que este mundo precisa. Precisamos olhar para Jesus, precisamos crer em Jesus e precisamos ouvir aquilo que Ele nos deixou na palavra de Deus, que é este ensinamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo e estenda a mão para ele, para que ele possa também ser abençoado. Eu gostaria de, neste momento, fazer uma oração com você e juntos nós rogarmos ao Senhor da seara, mas principalmente que você e eu possamos nos colocar como trabalhadores desta seara e possamos fazer a nossa parte, porque se cada um de nós fizer a sua parte, nós então veremos que a seara é grande, mas nós venceremos esse trabalho apresentando muitas pessoas para Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nos abençoe, que desperte trabalhadores para esta seara, que desperte trabalhadores para levar a Tua palavra até os confins, mas principalmente que Tu possas despertar bons samaritanos para estender a mão àquele que precisa, para sarar as feridas daquele que precisa. Abençoa o meu ouvinte neste momento, para que ele receba também da Tua graça, da Tua bênção, e que o Teu Espírito Santo nos desperte para fazer a Tua vontade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você sabe que a Igreja Quadrangular tem muitos projetos e muitas igrejas e muitas portas abertas para receber você. E eu quero convidar você para vir à Igreja Quadrangular e fazer parte deste grande grupo de trabalhadores, deste grande grupo de pessoas dispostas a amar o seu próximo, a estender a mão e a fazer a vontade de Deus. Você é nosso convidado em uma de nossas igrejas quadrangulares dentro do Paraná, de Curitiba. Temos muitas igrejas e você ali receberá a bênção de Deus e você ali também poderá tornar-se um trabalhador desta grande seara do Senhor. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Não esqueça, procure no teu bairro, na tua cidade, uma igreja quadrangular. Vá lá e seja feliz em nome de Jesus. Um abraço forte e até o próximo programa e viva Cristo!